Livro de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Deus tem uma palavra ao nosso coração. Atos 3, 6. Estivemos aqui pela manhã ministrando a palavra de Deus. O Senhor se fez presente. Sexta-feira também estivemos aqui ministrando para a juventude da igreja. 2 almas aceitaram a Jesus. Estamos aqui crendo que hoje será uma noite de salvação em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Repete comigo no meu contar de 1 até 3. 1, 2, 3. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Será que você pode sentar adorando e glorificando ao Senhor? Queridos, Deus colocou uma palavra e uma mensagem no meu coração. Palavra intitulada essa: o nome que transforma histórias. Será que você pode olhar para alguém do seu lado e dizer: o nome que transforma histórias? Ele está aqui nessa noite. Atos dos Apóstolos é um livro escrito pelo Dr. Lucas. Lucas escreve Atos dos Apóstolos e no capítulo 3 ele narra essa história da cura de um homem que era coxo. Ele não podia andar. Ele tinha aproximadamente 40 anos, ele nasceu com essa deficiência, com essa limitação. Ele, como médico, como alguém que averigou sobre Jesus, que estudou, que foi aos lugares, que pegou o testemunho, como médico também, sabendo da causa, fez questão de escrever no capítulo 3 o milagre que Jesus, através do seu nome, operou na vida desse moço. O milagre aconteceu pelo nome de Jesus, no qual nós lemos, por intermédio de Pedro e João. Eles estavam indo ao templo para orar, isso no capítulo 3. Mas o livro de Atos dos Apóstolos, ele começa falando sobre a mensagem de Jesus. Quando Jesus, ele ressuscita ao terceiro dia, ele aparece para mais de 500 pessoas e entrega uma mensagem para aquelas pessoas: subi a Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. Eu vou para o Pai, mas enviarei um outro Consolador, que estará convosco todos os dias. Aqueles homens receberam a mensagem de Jesus e subiram a Jerusalém, e ali no tabernáculo ficaram durante 10 dias orando todos os dias para receber a presença do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que no 10º dia veio um vento impetuoso e entrou na casa, e todos que ali estavam foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e receberam um revestimento de poder. A Bíblia diz que existia uma festa em Jerusalém e as pessoas começaram a ouvir o barulho e começaram a dizer: eles estão embriagados, que barulho é esse, que movimento é esse? E Pedro, cheio de autoridade, cheio de unção de Deus, após ter recebido o batismo com o Espírito Santo, levanta-se como um profeta, como homem de Deus, e diz: não, esses homens não estão embriagados, eles estão cheios da palavra de Deus, porque foi liberado sobre o profeta Joel que nos últimos dias derramará o Senhor sobre toda a carne o seu Espírito. A igreja em Atos, ela é marcada por poder, por ousadia e transformação. Quando Pedro se levanta com autoridade para pregar, a Bíblia diz que mais de 3.000 almas se rendem a Jesus Cristo. A igreja já começa com 3.000 almas, mas ao invés de Pedro ir para casa descansar, ao invés de, após o Pentecoste, os apóstolos que estavam vivendo uma autoridade espiritual e descansar, não. A Bíblia diz que Pedro e João, eles vão ao templo, mas eles não só vão ao templo, eles vão ao templo para orar. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o que é que você veio fazer aqui? Porque eu vim
adorar a Deus. Será que tem alguém que veio aqui nesse lugar adorar ao Senhor? Talvez tenha alguém que veio aqui no templo para ver o pregador. Talvez veio alguém aqui no templo para ver o Adsa Praise cantar, para ver a banda tocar, ou alguma apresentação especial. Talvez alguém veio aqui achando que era um encontro de amigos ou um desfile de moda. Não, aqui é o lugar onde habita a presença de Deus. Então, se você veio com o propósito de adorar, levante a sua mão e comece a exaltar aquele que é digno de honra e glória e majestade e louvor. Muitas pessoas me chamam de Fábio, de Fabião, de Fabinho, mas eu sou pastor. Então a palavra hoje é uma palavra pastoral. Eu aprendo aqui com esse texto. Primeira coisa que eu aprendo, muito importante, é com quem você anda vai te aproximar ou te distanciar de Deus. Existe um ditado que diz que diga com quem andas que eu direi quem tu és. Esse ditado significa que o seu comportamento e as suas atitudes podem ser influenciados por quem você se associa. Pedro e João estavam indo juntos ao templo orar. Jesus sempre mandou ir de dois. A palavra de Deus diz: não se deixe se enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então nós temos que procurar andar com pessoas que nos aproximam de Deus. A palavra de Deus diz: o que anda com o sábio ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Sabe o que eu aprendo nesse texto? Se você anda com quem ora, você começa a gostar de oração. Se você anda com quem serve a Deus, você quer estar todos os dias na presença de Deus. Quem anda com fofoqueiro se torna fofoqueiro. Quem anda com mentiroso se torna mentiroso. Quem anda com crente falso se torna um crente falso. Mas quem anda com quem ora, você começa a orar. Se anda com quem serve a Deus de verdade, você começa a servir a Deus. Por isso que a nossa igreja é uma igreja que vive em oração. O pastor Galdino começou um projeto no mês de maio, todos os dias às 11 horas da noite no seu canal, um canal voltado para a oração. E no mês seguinte, a partir do dia 1º, ele estará lendo a Bíblia Sagrada durante um ano, todos os dias ao vivo pelo seu canal. Eu aprendo e eu quero andar com o pastor Galdino porque ele é um homem de oração. Ele é um homem que subiu a montanha, é um homem que provou o seu valor. Por isso que eu ando com o pastor e eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Você que tem dificuldade de orar, você vai voltar a orar. Você que tem dificuldade de ler a Bíblia Sagrada, Deus colocou um projeto no coração do pastor Galdino para que você seja um cristão que ande na palavra. Essa igreja está andando em oração, em palavra. Tem gente que gosta de andar com gente que só arruma confusão. Aí você fica no meio da confusão. Mas Pedro e João estavam indo ao templo para orar. E eles vão orar, não é porque eles estão vazios. Eles estão indo ao templo, não é porque eles estão enfermos, porque eles estão doentes, porque eles estão desanimados, não. Eles estão cheios de Deus. Eles tiveram a experiência do batismo com o Espírito Santo. Então orar não é para quem é fraco. Vir para a igreja não é para quem é fraco, para quem está doente, para quem tem problemas, não. O fato de você orar é o fato de você ter intimidade com Deus, e a oração te aproxima de Deus. Eles vão cheios do Espírito Santo. E aí existe um encontro que aparentemente era comum, mas se transforma em um milagre que impacta toda a comunidade e todas as pessoas daquele lugar. Que encontro foi esse, pastor? Pedro e João estavam indo ao templo a hora nona para orar, que era às 3 da tarde. O judeu tinha o costume, não sei se ainda tem, de orar às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Pedro e João estão indo ao templo orar às 3 da tarde. Era de costume, existia uma frequência de público muito grande. Então as pessoas que viviam à margem da sociedade, as pessoas que não podiam trabalhar, elas ficavam na porta do templo pedindo esmola. E a Bíblia diz que ali existia um homem, aproximadamente 40 anos de idade, que era coxo desde a sua nascença. Pelo fato dele não poder trabalhar, por não ter ajuda do governo, não ter acessibilidade, e também ser impedido de entrar no templo, então ele só poderia ficar na porta. E aquele lugar da porta era o lugar onde ele havia
pedido esmola a Pedro e João. Este é um homem que ele está limitado pelo seu passado. Por quê? Não era algo recente. Aquela enfermidade, ele nasceu com essa limitação. Ele era colocado diariamente na porta do templo, perto da presença, mas longe do milagre. Ele era carregado pelos amigos, pelos familiares, porque a única forma de sobreviver àquela situação era mendigando. Ele era um homem limitado pelo seu passado. Quantas pessoas estão à porta da transformação, mas não entram porque vivem de migalhas? Quantas pessoas você conhece que está na igreja, que está cultuando, que está servindo a Deus, mas a vida não muda? É o mesmo problema, é a mesma dificuldade, é a mesma luta. É alguém que está participando desse ambiente, ele está aqui dentro, ele está participando de tudo que está acontecendo, mas existe uma limitação. Eu vim aqui hoje ser um profeta do Senhor na sua vida e dizer que Deus hoje vai mudar a tua história. Deus hoje vai mudar essa situação e algo sobrenatural vai acontecer. Quantas pessoas vivem de esmolas espirituais? Eu trabalhei nas principais emissoras de rádios aqui de São Paulo. A quantidade de ligações que nós recebíamos de oração, de pedidos de oração, de pessoas à procura de respostas, pessoas à procura de milagre, pessoas à procura de profetadas, pessoas à procura de uma revelação, pessoas que vivem de esmolas espirituais. Muitos estão vivendo do básico, muitas pessoas estão sobrevivendo da piedade dos outros, mas hoje Deus quer te levar a viver um sobrenatural. O pastor Galdino não é um pastor que manda você orar, ele ora porque ele é o exemplo, e ele quer que a igreja se permaneça em oração. Ele é um pastor que não manda ler a Bíblia, ele vai ler a Bíblia com você, porque ele está te ensinando a ser liberto desses falsos profetas, homens que usam a palavra de Deus, porque sobre você tem o Espírito Santo de Deus. Quem crê que você carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você aqui hoje? Então eu vim aqui ministrar que o Senhor vai liberar autoridade sobre a sua vida, para você repreender essa enfermidade, para você repreender essa crise, para você orar pelo teu casamento, ele ser restaurado. Hoje é noite do Senhor derramar autoridade sobre a sua vida. Ele era um homem limitado pelo seu passado. Segunda coisa que eu aprendo: o poder não está no ouro, mas no nome. Porque como mendigo, como alguém que estava à beira da porta, precisando de esmola para sobreviver, para comer, quando ele olha para Pedro e João se aproximando, ele disse assim: você tem alguma esmola? Vendo ele, versículo 3, vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Aí Pedro olha para ele e disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, o que eu recebi, o que eu estou sentindo aqui, eu quero repartir com você. Sabe por quê? Porque o poder não está no ouro, mas o poder está no nome. Pedro reconhece a sua limitação material. Ele reconhece, Pedro era pescador. Você lembra da história? Que o Senhor chamou Jesus, chamou a Pedro e disse: vou lhe fazer pescador de homens, de almas. Pedro trabalhava da pesca, mas ele abandonou tudo para servir a Jesus. Então ele não trabalhava. Os discípulos, Jesus, viviam das ofertas que as pessoas contribuíam. Então ele não tinha de fato dinheiro, ele não tinha ouro, ele sabia da sua limitação, mas ele tinha algo: a sua autoridade espiritual. Ele não oferece o homem o que ele quer, mas ele oferece o homem aquilo que ele precisa. Talvez você entrou aqui hoje dizendo assim: Senhor, por que a minha vida não muda? Por que as coisas não se resolvem?
Por que eu não saio dessa crise, eu não saio desse problema? O Senhor está dizendo: eu já estou enviando para você uma resposta e um milagre hoje. Deus está preparando, não é aquilo que você está pedindo, Ele está preparando muito além daquilo que os teus olhos podem ver. Às vezes nós estamos na igreja e a gente fica indagando: Deus, por que está demorando? Por que não acontece? Eu entendi que Deus não demora, que Deus não se atrasa. Quando você acha que Deus está demorando, na verdade Deus está caprichando. Qual é a tua limitação hoje? Qual é a tua dor? Qual é a tua dificuldade? Aquele coxo ele tinha uma deficiência, ele tinha um problema. Mas quando ele se encontra com o homem de Deus, ele entende o valor. Porque existe preço e existe valor. Eu falei isso aqui de manhã. Preço é tudo aquilo que pode se comprar. Um carro, uma casa, um celular, uma ferramenta, uma viagem, tem um preço, mas valor não se compra. O que ele queria para a vida dele era preço. Eu preciso comprar, eu preciso comer, eu preciso me alimentar. Mas Pedro revela para ele aquilo que não tem preço, mas tem valor. E muitas vezes a gente vai para a igreja, pastor William, procurando por preço, mas o evangelho é valor. Eu vou para a igreja, se eu for para a igreja eu vou ficar rico, porque se eu for para a igreja eu vou montar minha empresa, porque se eu for para a igreja aí eu vou ser um milionário. Amém, se Deus quiser fazer, que assim seja. Mas o evangelho não é para você ficar rico, o evangelho é para você ter mudança na sua vida e no seu caráter. Pessoas que vão para a igreja à procura de preço são pessoas que estão mendigando no meio da igreja. Se eu não pregar, eu saio da igreja. Se eu não cantar, eu saio da igreja. Se eu não dar o testemunho, eu saio da igreja. Você está procurando é aparecer. Pedro apresenta para aquele homem valor, aquilo que não pode se comprar. Por isso tem gente aqui que não tem R$1 na conta, mas você olha para ele, ele está sempre rindo, sempre feliz, sempre alegre, porque ele confia no que a palavra de Deus diz. Eu entreguei o meu caminho ao Senhor e eu confio nele, e eu sei que ele vai cuidar do meu amanhã. Por isso que você olha para pessoas que são ricas, milionárias, que têm dinheiro, têm depressão. Pessoas que cometem suicídio, pessoas doentes que vivem à base de remédio. Porque o dinheiro é bom, o dinheiro ajuda, mas ele não resolve tudo. Ele facilita a vida, mas ele não resolve problemas. Por quê? Porque poder é só o nome de Jesus. E eu vim aqui hoje declarar que o nome de Jesus, ele tem poder sobre a sua vida. Levante a mão que eu quero profetizar. Essa enfermidade aí, que o médico diz que não tem jeito. Esse exame aí que o médico diz que tem que fazer cirurgia, que não tem mais solução. Meu Deus, vem aqui nessa noite dizer: para a medicina não tem jeito, mas para eu tem jeito. O meu nome ainda tem poder. Teu marido falou assim, não foi? Olha, nós vamos separar, não tem mais jeito, eu não te amo mais, estou saindo de casa. Jesus está dizendo: o nome dele tem poder para converter o coração desse homem. O teu filho diz que não vem para a igreja, que não quer saber de crente, que não quer saber de orar. O Senhor está dizendo: o nome dele tem poder para converter a tua família, para salvar o teu casamento e para curar essa enfermidade. Muitos estão vivendo do básico, mas o nome de Jesus ainda tem poder de levantar os caídos. A igreja preciosa, a igreja, ela é preciosa aos olhos de Deus, e é Ele quem tem cuidado da sua igreja. A igreja não sobrevive em nome de pastor, a igreja não sobrevive em nome de político, a igreja não sobrevive sobre nome de cantor, sobre nome de famoso, sobre nome de artista. A igreja ADSA Brasil está de pé por causa do nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus.
não são os recursos, mas é a unção que quebra o jugo. Talvez você entrou aqui e falou: pastor, essa semana eu tenho um grande problema para resolver. Essa semana eu tenho uma grande causa para resolver. Jesus está dizendo: confia, porque eu vou trabalhar em teu favor. Talvez você entrou aqui com um pensamento, talvez você entrou aqui com uma causa, e Jesus está dizendo: eu já marquei esse encontro para mudar toda essa história. Terceira coisa que eu aprendo: o milagre gera louvor. Por quê? Pedro olha e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. A Bíblia diz que aquele homem pulou, aquele homem saltou. Verso 8: deu um salto e se pôs em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Pedro diz: eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, eu te digo: levanta. Pedro tinha autoridade, Pedro tinha revestimento espiritual, Pedro tinha o Espírito Santo. Eu fico imaginando quantas pessoas passaram por aquele moço na Porta Formosa durante o dia e não puderam fazer nada por ele, não puderam liberar uma palavra sobre a vida dele. Mas quando chegou um homem cheio da presença de Deus e com autoridade, através do nome de Jesus, aquele moço foi curado. Agora, o milagre, ele é tão extraordinário, que eu disse que ele não andava, ele tinha essa deficiência, essa dificuldade, desde a sua nascença. Ele nasceu assim. Então, quando ele tem um encontro com um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele começa a fazer o que ele nunca fez. Levante a sua mão aqui, deixa eu profetizar. Está preparado para viver o que você nunca viveu? Está preparado para realizar sonhos que você nunca imaginou realizar? Está preparado para viver experiências com Deus que você nunca viveu? Então busque hoje, esta noite, esta unção. Busque hoje, nesta noite, esse revestimento. Busque hoje, nesta noite, essa autoridade, porque o Senhor está liberando essa palavra sobre a sua vida. Que aquilo que os olhos não viram, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. Você chegou aqui, você veio com um passado, você veio com uma história, você veio com um problema, mas o retorno para a tua casa é uma nova história, é um milagre, é uma solução, é uma restauração. Eu declaro em nome de Jesus: receba o milagre de Deus. Levante a sua mão e começa a receber. Levante a sua mão e começa a receber. Começa a receber autoridade, começa a receber unção, começa a receber poder, porque hoje é uma noite que Deus marcou para mudar a tua vida, para mudar a tua história. A cura não foi apenas física, ela foi completa, porque ele fez o que ele não poderia fazer. Ele não saiu mancando, ele não saiu sendo carregado para o templo. Detalhe, ele não poderia entrar no templo, porque a lei de Moisés diz que um coxo, um paralítico, não poderia entrar. Então, quando eu digo que a cura foi completa, não era apenas uma cura física, mas era uma cura espiritual, era uma cura emocional, era uma cura física. Talvez tenha alguém que entrou aqui hoje, nessa noite, e você tem um problema físico. Deus pode curar através do nome de Jesus. Talvez você entrou aqui e você tem um problema emocional, é o passado, é a tua história, é o que aconteceu, que você vive carregando. O Senhor está dizendo hoje, pela autoridade do Espírito Santo: eu quebro essa maldição, eu quebro essa história e começo a fazer algo novo. Quando ele retorna, quando ele levanta e ele entra no templo,
templo, ele está vivendo uma experiência que ele nunca teve. Pela primeira vez ele pôde entrar no templo do Senhor, no lugar do Santo dos Santos, porque Deus estava liberando sobre ele uma autoridade espiritual. Por que, pastor, uma autoridade espiritual? Porque, meu irmão, quando Deus age, Ele não muda apenas a situação, mas Ele muda tudo ao redor. Ele muda a rota. Aquele moço deixa de ser um mendigo e passa a ser um adorador. Ele passa de mendigo a adorador. Ele levanta, ele entra no templo, saltando e adorando ao Senhor. E quando ele entra no templo com Pedro e João, todo mundo fica atônito. Ei, rapaz, eu te conheço. Eu sei da sua história. Você não era aquele rapaz que vivia lá na Porta Formosa pedindo esmola, pedindo ajuda? Eu passei por você, eu vi você lá. Ele disse: pois é, era eu mesmo. Mas quando o nome de Jesus chegou sobre a minha vida, eu recebi a cura e eu recebi o milagre. E eu quero aqui hoje declarar sobre a sua vida, sobre a sua família: o nome de Jesus tem poder. Eu quero declarar aqui agora em nome de Jesus que Ele vai lá na tua casa agora. Eu quero declarar agora em nome de Jesus que Ele visita agora o teu casamento, Ele visita a tua saúde, Ele visita os teus filhos. Eu quero declarar agora em nome de Jesus que o nome dEle vai lá agora, aonde o médico diz que não tem jeito, aonde o juiz diz que não tem mais jeito. O nome de Jesus vai aonde ninguém pode ir, Ele chega aonde ninguém pode chegar. Levante a sua mão e comece a adorar o nome de Jesus. Eu sinto o poderio do nome de Jesus aqui nessa noite. Eu sinto a glória do nome poderoso que está acima de todo nome. Eu sinto a presença daquele que está acima de todos. Eu sinto a presença do nome daquele que é o Yeshua. Eu sinto aqui a presença daquele que pode ir aonde você não pode, que toca onde você não toca, que faz o que você não pode fazer. Levante a sua mão e clame ao nome de Jesus. Talvez você entrou aqui hoje dizendo: pastor, eu preciso de uma solução, eu preciso de um milagre. O milagre é o nome de Jesus, Ele pode fazer. Eu estava no Gideões algumas semanas atrás, e sentado conversando com o pastor Gilvan Rodrigues, e ele falou assim: pastor, a palavra de Deus ela é tão poderosa, que a Bíblia diz que a palavra de Deus vai na divisão da alma. Algum médico, por favor, pode me dizer aonde é a divisão da alma? Algum psicólogo, por favor, pode me dizer aonde é a divisão da alma? Eles não sabem, mas a palavra de Deus chega lá. A palavra de Deus toca onde você acha que não tem mais jeito. O nome de Jesus faz aquilo que você acha que não tem mais jeito. Ele ainda pode mudar a tua vida, Ele ainda pode mudar a tua história. Nada está perdido. Deus ainda pode reescrever uma linda história sobre você. Pastor, eu estou como esse coxo, eu vim carregado, eu vim empurrado, eu nem queria estar aqui. Eu estou vivendo, sobrevivendo, sobre a ajuda de pessoas. O Senhor está dizendo hoje: existe autoridade do céu para te fazer levantar hoje. Essa palavra hoje é uma palavra para você ficar de pé. Essa palavra hoje é para você se levantar. Essa palavra hoje é para você ser curado. Essa palavra hoje é para transformar a tua vida. Ele recebe a cura, ele entra no templo. Todo mundo ficou abismado.
E a multidão começa a se reunir em volta daquele moço, em volta daquele coxo, em volta de Pedro e João. Aí Pedro diz assim: calma, está virando uma bagunça aqui, vamos para o alpendre, um lugar maior, o alpendre de Salomão. E ali a gente começa a fazer um culto de louvor e adoração ao Senhor. Aquilo que aquele moço viveu, o milagre que ele recebeu, foi uma porta que Deus abriu para que a mensagem do Senhor fosse pregada. A multidão se reúne por causa do milagre. Sabe que Deus está falando no meu coração aqui? Que Ele vai fazer um milagre na tua vida, para quem está do teu lado saber que Deus é com você. E através desse milagre, muitas pessoas ao seu redor, na sua casa e na sua família, vão se entregar a Jesus. Pedro não perde a oportunidade, ele prega sobre arrependimento, porque milagres não são fins em si mesmo, mas são ferramentas para glorificar a Deus. Se coloque de pé aqui em nome de Jesus, já estou encerrando. Milagres não são fins, mas são ferramentas para glorificar a Deus. Sabe o que você está vivendo? Sabe toda a luta que você está enfrentando? Sabe a crise, as dificuldades que você tem passado? Tudo isso que você está vivendo, Deus está dizendo: eu já preparei um milagre, e através dessa situação, você vai adorar e glorificar o meu santo nome. Então é através dos problemas e das dificuldades que o nome de Jesus é glorificado. Aquele moço recebe a cura, ele recebe a transformação, a sua vida muda, porque ele reconheceu, ele conheceu o nome de Jesus. Ele viveu um milagre de transformação, porque ele não podia andar, ele passou a andar. Ele não podia entrar no templo, ele entrou no templo, glorificando e exaltando a Deus. Talvez ele não tinha motivos para adorar ao Senhor, talvez ele não tinha motivos para se alegrar, mas quando ele ouviu o nome de Jesus, o Nazareno, a vida dele passou a mudar. E eu sei que existem pessoas que estão aqui nessa noite, como esse coxo. Você está sendo carregado, você tem recebido ajuda, tem recebido orientação, você tem vivido momentos difíceis, e o Senhor hoje está dizendo: eu quero liberar cura sobre a sua vida. Eu quero liberar a transformação sobre você hoje. Eu quero liberar essa palavra que você não vai voltar para casa do mesmo jeito. As pessoas que iam e levavam ele ao templo, quando retorna, ele não retorna para casa carregado, ele retorna para casa andando. Porque o milagre que é gerado na porta do templo, a continuidade do milagre é dentro da sua casa. O milagre que o Senhor vai liberar aqui nessa noite, vai ir para a tua casa, vai ir para a tua família e vai ir para os teus projetos. Aquele moço recebeu Jesus, e ele passou a viver o que ele nunca viveu na sua vida. Talvez você veio aqui, entrou por essas portas, e você está afastado dos caminhos do Senhor, ou você está afastada dos caminhos do Senhor. Jesus está dizendo: eu trouxe você aqui para você saber que através do meu nome eu posso mudar a tua vida e mudar a tua história.